Geralmente aqui eu garanto se tiver duas pessoas, se tiver o cara de negócio e o arquiteto ou o tech leader, né, o develop senior, aqui eu garanto que o discovery vai ser basicamente, você vai ter uma única desenvolvimento, você não vai refatorar muito menos. As chances, 70% menos refatoração, devido à interface que te ajuda a julgar melhor. Eu não vejo isso em lugar nenhum, eu nunca vi uma entrega nesse nível de software onde o time de negócio está totalmente conectado com o time de desenvolvimento e o time de desenvolvimento está devolvendo os insights e as decisões de arquitetura para o time de negócio aqui. Que você vota então, que alguém, o dev falou que, pô, isso vai dar merda, isso vai dar ruim, não sei o que, o cara da infra. Então ele faz o voto aqui e registra. Então fica registrado e não é uma fala que vai ser perdida numa reunião. É uma fala que vai ser ouvida. Um Ops, né? Ele acabou de criar um Note Shift aqui, de unidades econômicas, que era uma análise de preço que eu pedi. E depois ele criou as sprints aqui com 10 expectativas. Vamos dar uma olhada aqui no lado humano da tela, né? Então, a gente já conversou aqui sobre a CSD, ele já colocou as perguntas e eu já respondi tudo. Então, ele criou aqui um documento, NoteShift, que é aqui, ó, Units Economics, custo por unidade break-even, assinatura, business, receita primária, fee de transação, só por Stripe, Pix próprio, né? Preços públicos. Aí eu pedi para ele investigar os preços públicos do Supabase para se houver um usuário que usa muito, né, que extrapola o uso comum, a gente conseguir fazer algum valor ali no asterisco de cobrança adicional, então matar esse risco. Então ele fez esse cálculo aqui, ó, recomendações de engenharia, etc. Continuou, base do levantamento também, foi a primeira que ele colocou. Aqui ele errou na sintaxe, você pode melhore, está com erro. O agente lá do Ops, né, concebeu aí essa parte errada. Talvez aqui no Queen ele consiga sanar essa questão aqui do chart, né? Do Mermind. E aqui algumas coisas sobre o plano, etc. Aí que vem a parte boa. Aqui ele corrigiu, tá vendo aqui o Mermind? Então criar oferta, vai passar por essas entidades aqui de verificação, check limite do plano, os bloqueios que eu pedi para ele fazer, etc. Então ele já documentou. Mas voltando aqui às hipóteses, o que é que ele falou aqui? Critério de aceitação, risco, hipótese. Se implementarmos o motor de entitlements, né, server-side, parará, garantimos o licenciamento. Beleza, era isso que a gente já tinha discutido. Mas o que eu queria mostrar é isso aqui, ó. Unity, licenciamento, beleza. Aqui dentro, licenciamento, aí ele criou aqui, ó, licenciamento. Ele criou 10 tarefas, que seriam aqui até 29 de junho, por pessoas normais codificando, né? Mas já o agente vai levar aqui no máximo 2, 3 dias. Aí o que você faz? Aqui não tem exceção. O legal aqui, o meu conselho quando você está usando Softworks, em vez de você chegar num nível desse aqui e ir direto para a codificação, mandar codar, agora vem teu julgamento. Como é que tu faz teu julgamento aqui? Aqui fica ruim, porque às vezes você quer comentar essa coisa e não tudo, aí você abre e comenta aqui em cima, e ele já responde um lote de outras coisas, e aí começa a complicar. O legal aqui é você vir aqui na ferramenta, pode colocar observações aqui direto e falar para ele sobre as observações. Então vai ficar pontualmente em cada item de trabalho as discussões. Fica muito melhor do que tendo que achar o ponto específico da discussão dentro do prompt. Você vai ler isso aqui como developer, ou como tech leader, ou como arquiteto, mas o arquiteto é um pouquinho antes, né? O arquiteto geralmente está aqui na solution, ele está aqui na hipótese de solução, e aqui ele deveria colocar os diagramas, bem aqui, ó. Ele associa, né, o que existir, ó, tem esse aqui, faz sentido associar, tem o de baixo, né? Aqui ele vai desenvolver também questões de riscos, analisar essa erosão, versus image optimization, enforcement. Ele vai analisar um por um, fazer a votação disso aqui. Ele e o dev e o gerente de produto vão fazer esse voto. Vão chegar aqui no item erosão. Um criador com catálogo de muitas fotos e tráfego alto pode gerar custo de Supabase, etc, etc. Ok. Aí você, pô, é possível? Sim, é possível. É risco moderado. Coloca alguma observação, vai embora. E aí o próximo cara faz isso, o próximo cara faz isso. Geralmente aqui eu garanto se tiver duas pessoas, se tiver o cara de negócio e o arquiteto ou o tech leader, né, o develop senior, aqui eu garanto que o discovery vai ser basicamente, você vai ter uma única desenvolvimento, você não vai refatorar muito menos. As chances, aqui a gente já calculou, é 70% menos refatoração, devido à interface que te ajuda a julgar melhor. Porque você tem essa interface que está se relacionando com o terminal ou com a IDE, quando você faz o julgamento aqui, 70% do trabalho está aqui dentro, 30% está no código, você tem 70% menos de refatoração nos casos que a gente já tem trabalhado. E aqui você cria critério de aceitações, se não existir. Qual é o papel aqui? Aqui já entra o gerente de produto. Aqui entra todo mundo. Aqui eu considero que o gerente de produto deva fazer, que ele ativar. Então, quando
o desenvolvedor for puxar isso, em vez dele pedir todos os critérios de aceitação, ele pede todos os critérios de aceitação ativos. Os validados são depois do código. Depois do código você validou, aquilo foi entregue, você dá um validate aqui depois que você realmente entendeu isso. E aí você vai um por um, vendo se é isso mesmo que você quer como gestão de produto dentro do negócio. E aqui você vota que alguém, o dev falou que, pô, isso vai dar merda, isso vai dar ruim, não sei o que, o cara da infra. Então ele faz o voto aqui e registra. Então fica registrado e não é uma fala que vai ser perdida numa reunião. É uma fala que vai ser ouvida e que o negócio decide. Como, por exemplo, os caras... já vi casos assim, vamos ter que colocar 3 developers para fazer essa feature, então não vamos fazer. Uai, mas se a feature ia retornar, sei lá, 500 mil reais, o papel do cara de negócio é falar, coloca os 3 devs, meu irmão. Sendo que às vezes a cosmovisão do cara de desenvolvimento não consegue entender isso, ele trava, já julga com viés, entendeu? Então deixa o julgamento acontecer, coloca aqui teus problemas. E aí, beleza. Feito isso, tudo que é a parte do discovery até, e aqui a parte de interação entre time técnico e time de negócio, aqui realmente é o handoff. Passa o bastão, e agora quem vai puxar isso aqui direto é o desenvolvedor e o tech leader, que vai fazer o julgamento prévio, olhar um por um, ver as tarefinhas, se existir, por exemplo. Às vezes eu geralmente já peço para ele colocar as tasks. Então, por exemplo, num caso desse aqui que não tem task, você já fala pro agente, cara, nas expectativas que você criou, seria interessante. Que é o seguinte, como ele no Notifift tem Mermide, às vezes ele não faz os diagramas, mas eu gosto muito dessa questão visual. Então eu já peço para que ele faça os diagramas dentro do Notifift, que é o nosso Markdown, a nossa memória persistente do que a gente está tomando decisão, as decisões de ADR, né, de arquitetura e desenvolvimento, que ficam registradas lá. Então ele vai agora enriquecer as expectations com as task lists de cada expectation, para deixar mais claro para a gente esse trabalho. Então deixa ele tocar o pau, e aí ele vai enriquecer isso aqui porque ele esqueceu. O que é que ele faz, cara? Se você for ver aqui no MVP, geralmente ele comenta, tá vendo? Ele coda, comenta o que foi modificado, as branches, os migrations. Então, isso ajuda muito a você ter o histórico coletivo. Eu não vejo isso em lugar nenhum. Eu nunca vi uma entrega nesse nível de software onde o time de negócio está totalmente conectado com o time de desenvolvimento e o time de desenvolvimento está devolvendo os insights e as decisões de arquitetura para o time de negócio a quente. Então, isso é muita velocidade e uma puta governança. Então, você volta aqui para licenciamento e deixa o pau quebrar. E aqui ele já está colocando as tasks, como eu falei, tá vendo? E aí você, desenvolvedor, faz o julgamento e fala, cara, é isso mesmo, cara, vamos seguir. Vai com o teu background analisando, se tiver alguma coisa de negócio você cita aqui na observação e vai para cima. Isso vai tornando a quantidade de tokens é muito menor em relação ao uso. Tem cara que está usando a versão Pro do Cloud todos os dias e não está topando. Eu uso a versão Pro Max, né? Porque eu uso mais de um agente ao mesmo tempo. Mas tem cara que notou assim, cara, nunca mais topou. Eu coloco em outro projeto, topa. Aqui não, porque assim, ele não se perde no contexto. Está totalmente especificado, ele tem uma metodologia. Ela sabe onde voltar, onde está a memória, onde estão os registros. Então fica muito melhor em termos de economia de tokens e precisão em termos de software. Galera, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, me conecta, que eu posso te ajudar e fazer uma jornada contigo. Geralmente o onboard é mais difícil, porque é um paradigma diferente. Não é Trello, não é Gira, não é GitHub Projects. Então é uma coisa que exige o time de negócio e o time de desenvolvimento. Se colocar esses dois caras, eu garanto que vocês vão economizar 70% de refactory no teu dia a dia e vai entregar softwares melhores.